Eu estava dormindo quando meu filho veio gritando, desesperado, falando que tinha um homem no quarto dele. Estava eu e meu marido dormindo. Eu tinha acabado de me mudar pra cidade grande e eu não sei dizer pra vocês o porquê. Foi do nada, o meu marido decidiu do nada, dizendo que a gente tinha que se mudar, que a gente tinha que sair daquela cidade pequena, que ele não queria mais morar ali, que ele não queria ficar mais o resto da vida dele ali. E o nosso filho tinha 3 anos na época. E eu falando, caramba, mas você tem certeza? Ele já trabalhava, né, nessa cidade que ele quis morar. E ele falando que sim, que ele trabalhava lá, que era melhor e tudo mais, que ele não aguentava mais pegar estrada. Só que ele já tava nisso, já tinha mais ou menos uns 8 anos. E aí, do nada, ele quis mudar pra lá. Eu era casada com ele há 12 anos, né? O nosso filho só tinha 3 anos. E aí, muito contra gosto, eu acabei aceitando, falando que era maior, que ele já tinha alugado uma casa, ou seja, ele já tinha decidido tudo antes de falar comigo e tudo mais, e nós ajeitamos pra poder fazer a mudança. Tinha mais ou menos um mês que a gente estava morando lá. Um mês. Meu filho tinha o próprio quarto dele. E aí, de madrugada, do nada, o meu filho, que tinha um sono muito pesado e não era acostumado a fazer isso, veio correndo e começou a bater na porta, só que a minha porta sempre ficava aberta. Então, quando ele bateu, ele já entrou e começou a gritar, chorando, falando, mamãe, tem alguém no meu quarto, tem alguém no meu quarto, tem alguém no meu quarto, tem um homem no meu quarto. Eu levantei no desespero, peguei ele e eu achei que a reação do meu marido seria a mesma que eu, né? Ir lá, ajudar. E o meu marido começou a falar. Levantou assim, assustado e falando, não, nem parecia que ele tava dormindo, sabe? Não, isso é coisa da cabeça dele, que não sei o que, vai dormir. Caramba, João Miguel, uma hora dessa. Ele começou a meio que a brigar com meu filho. E ele falando, mamãe, tem alguém lá, eu vi, chorando. E aí eu falei pro meu marido se ele não ia lá ver. E aí ele falou, não, eu não vou, porque isso é coisa da cabeça dele, que não sei o que, faz ele dormir, que não sei o que, isso é bobagem, faz ele dormir aqui, eu vou pra sala e tudo mais. Ele meio que quis, tipo assim, fazer descaso com essa ação. Só que eu falei, não, meu filho não é de fazer isso. E aí eu fui pro quarto do meu filho. Eu falei, já que você não vai olhar, então eu vou lá olhar. E quando eu cheguei, sim, tinha um homem no quarto do meu filho. Quando eu vi que a reação do meu marido foi tipo assim, não, é coisa da cabeça dele, não tem ninguém lá, tipo, deixa isso pra lá, eu achei um pouco estranho. E eu falando, caramba, você não vai lá ver e tal. Comecei a pedir pra ele poder lá ver. E ele me ignorando, falando que não, que era pra eu fazer o menino dormir, que ele ia pra sala, que tava tudo bem, que era besteira da cabeça dele, que não sei o quê. Eu falei, já que você não vai olhar, então eu vou lá olhar eu. Porque o meu filho não era de fazer isso, meu filho também era só uma criança inocente. Se ele viu, né, ele tava falando. Então eu ia acreditar nele e eu ia lá ver, mesmo que fosse algo da imaginação dele, eu queria ter certeza. Só que eu deixei o meu filho lá no chão e quando ele viu, o meu marido viu que eu tava indo pro quarto, ele meio que veio atrás de mim pra tentar me impedir. Só que eu já tinha chegado no quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu vi que o vão do guarda-roupa do meu filho e da parede tava meio aberto. E o guarda-roupa dele era afastado porque eu não gostava de móveis encostando em parede. Mas não era tão afastado assim. E aí eu, obviamente, fui lá olhar o que tava acontecendo, porque o guarda-roupa estava tão afastado. E o meu marido atrás de mim, não, deixa isso pra lá, vamos embora. Só que outra coisa que eu reparei, a cortina da janela do meu filho, que o meu quarto do meu filho tinha uma janela, estava voando. Sendo que eu tinha fechado a janela porque estava frio. A janela alguém tinha aberto. Quando eu olhei atrás do guarda-roupa, tinha um homem atrás do meu guarda-roupa. Eu comecei a gritar, eu levei um susto e eu gritei e o homem gritou. E o que tá acontecendo aqui? O que é isso? E aí eu fui pra trás do meu marido. Só que o meu marido, ele não se assustou. Tinha alguém dentro da nossa casa de madrugada, dentro do quarto do nosso filho, a janela estava aberta. Só que assim, ele não se assustou. E a pessoa não parecia ser morador de rua, nem parecia que ia roubar nada. E aí eu comecei a tentar sair do quarto falando que eu ia chamar a polícia, eu vou chamar a polícia, que não sei o quê. E aí o cara que tava atrás do guarda-roupa, que parou de frente pro meu marido, eu tava atrás do meu marido e eu olhando pra ver o tempo todo se ele não ia arrumar uma coisa assim do tipo, eu tava desesperada. Ele foi e falou, olha, eu não vou ir preso por causa de você não, pode dar um jeito de contar pra ela. Aí eu já olhei assim e falei, cara, meu marido não tá assustado. Ele também não tá fazendo nada. Não parece que ele entrou aqui pra poder roubar. Ele tá olhando pro meu marido parado assim. E eu fui e falei, o que tá acontecendo aqui? Eu já, né, entendi que não era uma pessoa desconhecida, pelo menos não pro meu marido. E comecei a perguntar o que tava acontecendo aqui. E meu marido começou a jogar culpa em cima de mim. Falando que tinha me avisado que era pra eu voltar pra dormir. Falando que tinha avisado que isso era coisa do nosso filho. Que quem procurava achava. E que agora eu tinha descoberto. E eu falando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E aí o cara que tava atrás do guarda-roupa começou a falar que ele tinha conhecido o meu marido no trabalho. Ele começou desde o início, tá? Pra me deixar bem ciente. Olha, eu conheci seu marido no trabalho. Nós começamos a ter uma relação, né? Como você pode perceber, você é cornaflex. E aí ele decidiu se mudar pra cá porque ele não tava mais tendo dinheiro pra poder pagar o tempo todo. E esse menino, esse cara, né, morava com uma amiga.
Então ele não podia frequentar o apartamento dele. Então ele resolveu se mudar pra lá. E ele sempre deixava a janela do quarto do nosso filho, que era uma casa, dava pra poder pular, aberta. Ele entrava de madrugada, quando eu estava dormindo, quando meu filho estava dormindo. Eles furefavam ali dentro, na sala, na cozinha, onde fosse. Eu nunca acordei, porque eu também tenho um sono muito pesado como o meu filho. E foi por isso que ele tinha decidido ir morar naquela cidade, assim, do nada. Ele me contou isso com toda a naturalidade do mundo e falou, olha, resolve aí com a sua esposa que eu tô indo embora. Só que você acha que ele saiu pela janela? Ele saiu pela porta, porque ele tinha a chave da nossa casa. Quando ele saiu, eu comecei a pedir explicação pro meu marido. Ele falou que era verdade, que ele era bi, que ele gostava de mim também, mas que ele também gostava de homem. E que ou eu aceitava ele dessa forma, ou eu podia ir embora. Eu não aceitei, me separei, voltei pra casa da minha mãe. Contei pra toda a família o porquê que eu tinha me separado, que era pra eu não sair de errada, porque ele falou que era eu que tinha traído ele. No fim, ele assumiu o cara que ele tava namorando, porque eles estavam namorando. Eu descobri que era cornaflex e tive que entrar na justiça pra ele poder pagar pensão. Eu vou contar uma coisa aqui agora que eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, mas se você acredita, por favor, me ajuda a entender o que aconteceu comigo. Alguns meses atrás, eu comprei o meu apartamento e eu vim morar sozinha. E eu sempre gostei demais da minha liberdade, do meu silêncio, da minha paz. E assim, eu não tenho vontade de ser mãe, nunca tive, eu acho que isso não é pra mim. Só que de um tempo pra cá, aconteceu uma coisa muito estranha no meu apartamento. Um certo dia, eu deitei pra dormir e nesse dia eu tava tão cansada, mas tão cansada que eu deitei e eu já capotei. E quando foi de madrugada, eu acordei com uma voz chamando por mãe. Eu até acordei assustada porque a voz estava praticamente assim do meu lado. Só que depois eu não ouvi mais e voltei a dormir. Pensei comigo, deve ser canseira. Tá bom, só que depois desse dia, eu comecei a ouvir essa voz todos os dias. E eu juro pra vocês, era muito, mas assim, muito real. Toda noite, aquela voz chamava por mãe. Parecia assim, real, que tinha uma criança dentro do meu quarto chamando alguém, chamando mãe. Inclusive, eu comentei com a minha mãe. E quando eu comentei com a minha mãe falou, bom, a única coisa que você pode fazer é orar. E ali eu comecei a orar. Toda vez que eu ouvia aquela voz, eu comecei a orar. E foi então, gente, que tudo piorou. Porque além de ouvir a voz, eu comecei a ver uma criança. E essa criança sempre ficava na porta do meu quarto. Uma criança loira, de franjinha, cabelo liso, branquinha e os olhos assim castanhos. Uma criança extremamente linda. Ela sempre ficava parada na porta e da porta ela ficava olhando pra minha cama e me chamando de mãe. Gente, eu juro pra vocês, a primeira vez que eu vi, eu quase morri de tanto susto. Só que depois, parece que o meu medo foi passando. Até que um dia eu decidi responder essa criança. E quando ela me chamou de mãe, eu olhei pra ela e eu perguntei se era comigo mesmo que ela estava falando. E ali ela balançou a cabeça que sim. E não, eu nunca levantei pra ir ao encontro, nunca tive coragem. Quando eu conversei, foi bem deitadinha ali no meu canto. Eu não tinha coragem pra ir até ela. Até que um certo dia, cansada disso já, cheguei na minha mãe de novo, conversei com a minha mãe, expliquei tudo o que estava acontecendo. E ali minha mãe ficou preocupada, ela falou, bom, vamos ter que chamar alguém. Foi então que ela chamou um pastor e ela chamou uma benzedeira. O pastor veio até o apartamento, orou, a benzedeira veio, né, pra benzer. Só que nada adiantou, porque toda noite aquela criança ainda aparecia me chamando de mãe. Até que uma certa noite eu não estava bem, eu já estava assim bem estressada, eu estava muito cansada, porque já fazia dias que eu não conseguia dormir, descansar de verdade. Até que ela apareceu, e assim que ela apareceu, me deu um surto, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a gritar. Eu gritava, mandando ela embora, falando pra ela ir embora, que eu não era a mãe dela, pra ela me deixar em paz. Eu falava assim pra ela, vai embora, eu não sou mãe, eu nunca vou ser mãe. E enquanto eu falava, eu chorava, mas eu chorava tanto. E depois disso, ela sumiu. Nunca mais apareceu. Só que é estranho, porque parece que, sei lá, eu não consigo tirar a imagem daquela criança da minha memória. Parece que um dia ela existiu e não sei explicar, é estranho. Eu nem sou muito de ficar contando isso pras pessoas, porque eu percebi que pras pessoas que eu contei, ficaram com um ar de riso, duvidando. E, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu. E eu não tenho noção do que isso possa ser. Alguém, por favor, que entende, pode me explicar, pode me dar uma luz. Porque eu queria entender, eu queria... mas deixa pra lá. Não, eu não consigo, eu queria entender o porquê. É algum sinal, é algum aviso, ou não é nada. Eu só queria entender por que aconteceu comigo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho.
Minha filha trouxe uma boneca pra casa e essa boneca começou a falar comigo e eu achei que eu tava ficando louca. Até eu descobrir o que tava acontecendo, porque só eu escutava essa boneca. O meu marido não escutava essa boneca, minha filha não escutava essa boneca, só eu escutava essa boneca. Eu era casada há 10 anos, guarda essa data, 10 anos. Que é pra você ter uma noção da maluquice. Eu morava numa cidade muito pequena. Eu trabalhava, meu marido trabalhava, só que quando eu engravidei, eu tive que largar o meu emprego. Porque quando a minha filha nasceu, a gente já tinha percebido que ela era um bebê diferente, sabe? Ela chorava muito, ela não ficava quieta. E aí veio o diagnóstico, né? A minha filha, ela era autista. E aí eu e meu marido, a gente conversou e decidimos que era melhor, né, alguém ficar em casa com ela, porque eu não confiava de deixá-la com qualquer pessoa. E com isso eu larguei o meu trabalho e virei dona de casa. Eu fazia os meus bicos, fazia umas coisas pra poder vender, mas basicamente eu me dedicava à minha filha. Como eu ficava em casa, a minha irmã começou a me dar um dinheiro pra eu poder ficar com a filha dela também. Que na época minha filha tinha mais ou menos uns 4 anos e essa minha sobrinha tinha uns 7 anos. E aí ela começou a ficar lá em casa. E assim, gente, eu morava numa cidade pequena que não tinha nenhum tipo de perigo. Então a minha casa ficava toda aberta e as duas ficavam ali pela rua brincando. Eu ia lá, dava uma olhada nelas e tava tudo certo, todo mundo conhecia todo mundo. Até que um belo dia, elas lá na rua brincando, quando a minha filha me entra em casa com uma boneca que eu nunca vi na vida, toda feliz com a boneca. E aí eu fui perguntar pra minha sobrinha de onde tinha tirado aquela boneca, porque quando eu perguntei pra minha filha, ela falou, foi o vovô que me deu. Só que a minha filha não tinha vô. Assim que ela falou isso, ela simplesmente entrou com a boneca pro quarto correndo. E eu fui perguntar pra minha sobrinha. E aí ela falou, olha, foi o senhor João ali da frente que deu. Quando eu vi o tanto que a minha filha tava apegada naquela boneca, eu vi como seria difícil tirar ela. Então eu fui atrás do seu João, que era um vizinho nosso, pra perguntar se ia ter necessidade de devolver a boneca. Chamei o seu João falou pra mim que não, que tinha achado aquela boneca numa caixa, que deu pra ela mesmo, que era pra ficar pra ela. E eu falei que tudo bem. Tranquilo, a noite veio, meu marido chegou em casa, minha sobrinha foi embora, nós jantamos e eu fui colocar a minha filha pra dormir. Ela dormiu, a boneca estava encostada assim na cama e eu escutei a boneca falando oi. Era uma voz feminina e eu juro por Deus que eu escutei. Só que eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí eu ri, olhei assim pra boneca e fui embora, fui dormir. Só que a coisa piora. A primeira vez que essa boneca falou comigo foi na noite que ela trouxe mesmo a boneca. Essa boneca falou oi. Essa boneca, eu tenho certeza que ela falou oi comigo. Só que, gente, boneca não fala, né? Então eu achei que era coisa da minha cabeça, ou eu pensei que era aquelas bonecas que falavam, oi, eu te amo, não sei o quê. Só que a voz era de uma mulher, gente, mas não era uma mulher assim, imitando a voz de uma criança. Era uma mulher. E eu falei, cara, coisa da minha cabeça, fui dormir. Amanheceu e a minha filha grudada naquela boneca. Gente, a minha filha não deixava ninguém chegar perto daquela boneca. Ninguém, você não podia pegar a boneca no colo. E aí eu fui brincar com ela, né, com a minha filha, e falei, tu viu que a sua boneca fala e tal, não sei o quê. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não, mamãe, a boneca não fala. Aí eu falei, não, filha, fala sim. Ela falou, não, mamãe, a boneca não fala. E aí eu falei, então, com certeza foi coisa da minha cabeça, eu tô vendo filme de terror demais. E deixei isso pra lá. Passou mais ou menos uns 2 dias e eu fui novamente colocar a minha filha pra poder dormir e escutei a boneca falando oi. Na hora, eu tentei pegar a boneca pra poder ver se tinha aqueles negócios que fala. Só que quando eu peguei a boneca que tava agarrada com a minha filha começou a se mexer. Eu fiquei com medo dela acordar e deixei pra lá. E de novo eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Passou mais uns dias, eu fui colocar minha filha pra poder tomar banho. Cheguei perto da boneca, fui pegar um shampoo e a boneca falou oi de novo. Ela sempre tipo assim, oi. Eu peguei a boneca e falei, é agora que eu vou ver se tem alguma coisa aqui dentro. Comecei a apertar a boneca e vi que tinha alguma coisa dentro dela. Eu falei, então beleza, essa boneca fala oi, né? Aquelas bonequinhas que fala oi e tudo mais. Terminei de dar o banho na minha filha e aí eu fui mostrar pra minha filha que a boneca falava oi. E comecei a apertar a boneca, só que a boneca não falou. E aí minha filha tava, mamãe, a boneca não fala. Eu falei, fala, filha, eu vou apertar ela aqui pra você ver. Comecei a apertar e nada. Eu falei, filha, deve ter quebrado, deixa pra lá. Eu deixei pra lá. No dia seguinte, a minha filha foi brincar com a minha sobrinha e a boneca ficou na sala. E aí eu escutei meu marido no quarto. Era fim de semana, a boneca falando, você tem que aproveitar. Isso não vai durar muito, você sabe que isso não vai durar. Eu falei, eu peguei a boneca, sacudi a boneca, mexi na boneca e nada. Tinha
tinha alguma coisa dentro, mas não dava pra poder abrir, porque se eu abrisse, eu ia quebrar a boneca. E vocês sabem como que criança, né, principalmente quando é especial, cisma com alguma coisa, é muito difícil você tirar. E aí eu levei ela no meu marido e falei, cara, essa boneca tá falando. Comecei a ficar assustada, porque a boneca tava falando, você vai aproveitar, tem que aproveitar, porque isso aqui vai acabar, você sabe que vai acabar, eu já tô resolvendo, que não sei que coisa assim do tipo. E eu comecei a ficar desesperada, levei pro meu marido, apertei a boneca, falei, essa boneca tá falando, meu marido, você tá ficando doida, para de ser maluca, que não sei o quê. E eu comecei a achar que eu realmente tava ficando doida. Até que deu a noite, minha sobrinha foi embora, a minha filha entrou, né? E aí eu fui preparar o banho da minha filha, tava lá preparando. Quando eu voltei pra poder buscar ela no quarto, a minha filha estava com a boneca na mão, colocando a boneca pra carregar. Eu falei, essa boneca carrega? E aí eu fui perguntar pra minha filha o que ela tava fazendo. Quando eu voltei pra poder pegar a minha filha, que eu vi que ela tava mexendo na boneca e colocando alguma coisa na tomada, eu cheguei e falei, filha, o que você tá fazendo? Ela tomou um susto. E ela escondeu a boneca. Ela falou, mamãe, não é pra você ver isso. Não é pra você ver isso. E aí eu falei, filha, mas o que você tá fazendo e tal? O que foi? E comecei a engabelar ela pra ela me contar. E aí ela falou, mamãe, eu tô colocando a boneca pra poder carregar. Só que, gente, a minha filha tinha 4 anos. Ela não sabia o que era colocar uma boneca pra carregar. Ela escutou isso de alguém. Eu perguntei pra ela o porquê que ela ia colocar a boneca pra poder carregar. E ela falou que a moça tinha mandado. Agora, que moça, eu não sei. Ela falou pra mim que a moça tinha dito que tinha que colocar a boneca pra carregar, pra boneca continuar funcionando, continuar viva. Minha filha era uma criança, ela deve não ter entendido, né? E acreditou. Obviamente que eu falei, ah, tá, filha, entendi. Dei banho nela, né? Muito assustada. Ela tomou banho, eu botei ela pra dormir. Eu esperei ela dormir, botei a boneca assim no sofá e falei, hoje ela vai dormir aqui, não sei o que, pra dar uma disfarçada. Quando ela dormiu, eu peguei a boneca e fui pro quarto. Meu marido deitado, eu falei, tem alguma coisa nessa boneca. Eu peguei a nossa filha botando essa boneca pra carregar. E aí meu marido falou, o que foi, cara? O que tá acontecendo? Que eu falei, eu vou abrir essa boneca. E aí, gente, com muito custo e com muito medo, eu falei, vou abrir. Porque se eu não tiver nada, eu costuro, vou dar um jeito. Tentei rasgar ela o mínimo possível. Quando eu abri, tinha um microfone dentro da boneca. Sabe o negócio que eu apertava? Era tipo uma caixinha. Era um microfone que tinha dentro da boneca. E aí eu comecei a abrir mais a boneca, porque eu nunca vi uma boneca com microfone. Eu e meu marido começamos a abrir a boneca, porque aí ele já ficou um pouco assustado, viu que não era, né, uma brincadeira. E os 2 olhos da boneca, que eram olhos assim bem grandezinho, eram 2 câmeras. Eram 2 câmerazinhas lindas e belas. Na hora, gente, eu filmei tudo. Peguei e fui bater na casa do seu João, era de noite, pra poder perguntar de onde ele tinha tirado aquela boneca, porque aquela boneca tinha uma câmera. Eu me desesperei, comecei a chorar, meu marido também. Não chorou não, ele se desesperou. E aí, quando a gente foi lá no seu João, o seu João falou que alguém que ele não sabia, que ele tinha achado essa boneca na porta da casa dele, na caixa, que não sei o que, e aí viu as meninas brincando e deu pras meninas. A gente não tinha, né, o que fazer. Ligamos pra minha irmã pra perguntar pra minha sobrinha se alguma moça tinha chegado perto delas quando elas estavam na rua brincando. Nós ligamos, né? E aí eu perguntei pra minha sobrinha se tinha alguém diferente que tinha chegado perto delas, alguém que elas não conheciam em algum momento. E aí a minha sobrinha falou que uma moça, né, tinha ido falar com elas e tinha dito pra minha filha, engasguei, que era pra ela não esquecer de colocar a boneca pra carregar e deu um cabo. Ensinou pra ela e pra minha filha, só que elas não acharam que era nada demais e a minha filha tava colocando a boneca pra carregar. Só que ela disse que era pra não deixar ninguém ver, que ninguém podia ver, que se alguém visse a boneca não ia mais estar viva. Então a minha filha fazia escondido de mim. Nós perguntamos como que era essa moça e a minha sobrinha começou a me dar as características dela e era muito, muito parecido com a ex-mulher do meu marido. Porque antes de se casar comigo, ele teve uma ex-mulher que ele nem se casou com ela, na verdade eles foram morar juntos. Liguei pra minha mãe, pedi pra minha mãe vir cuidar da minha filha. Fui eu e meu marido atrás da ex dele, que morava na mesma cidade que a gente. Essa ex, gente, ela nunca superou meu marido, tá? Ela sempre fazia um inferno na nossa vida. Ele tinha se separado dela porque descobriu que ela tava traindo ele. Mas ela nunca superou. Quando nós chegamos lá, batemos na porta dela e ela não tava nem um pouco surpresa, porque ela viu que nós estávamos abrindo a boneca. E aí ela começou a falar que tinha sido ela mesma. A gente nem perguntou, a gente só bateu na porta, ela abriu e começou a falar que tinha sido ela mesma, que ela não se arrependia e que realmente o nosso relacionamento estava pra acabar, porque ela já estava resolvendo. Fui pra cima dela, dei na cara dela, falei que é pra ela nunca mais chegar perto da minha filha. Levei tudo pra... Abri um processo contra ela, uma ordem de restrição. E é isso, estamos aguardando o processo dar andamento. E tinha 10 anos que eu era casada e essa mulher não tinha superado até hoje. Botou uma boneca dentro da minha casa que falava, que escutava tudo e que tinha câmera.
O dia que a mãe de uma coleguinha bateu na minha filha de 12 anos por causa de macho. E aí eu fui lá e mostrei pra ela que com a minha filha, ninguém mexe. A minha filha, ela sempre foi muito tímida, tanto que ela fez acompanhamento com um profissional por muitos anos, porque ela não conseguia nem conversar com as pessoas direito. Ela não conseguia fazer amizades por conta da vergonha. E depois que ela fez um tratamento com psicólogo, ela melhorou assim bastante. E depois disso, ela até conseguiu fazer 2 amizades. Beleza, o ano passado, ela mudou de série e automaticamente teve que mudar de escola. Não só ela, como a sala dela. E nessa nova escola, ela se soltou assim mais ainda, fez novas amizades. E nesse tempo todo, eu nunca tive problema nenhum com a minha filha. Ok, esses dias eu cheguei do trabalho e assim que eu cheguei, que eu olhei pra minha filha, eu vi que o rosto dela tava machucado, em alguns lugares do braço roxo. E só mora eu e ela. Então assim que eu vi, eu já comecei a perguntar o que era aquilo. E ali ela começou a chorar, dizendo que ela tinha apanhado na saída da escola. Só que a pior parte vem agora. Além dela apanhar, ela ainda apanhou de uma adulta, da mãe de uma coleguinha da sala dela. Perguntei pra ela o motivo, né, se tinha motivo pelo menos, e ela respondeu que essa menina namorava com um menino da escola, só que o menino terminou com ela porque ele estava gostando da minha filha. A filha contou pra mãe, a mãe não gostou e se achou no direito de bater na minha filha, uma criança de 12 anos. E ali a minha filha disse que além dela apanhar, todos ficaram rindo dela. E enquanto ela contava chorando que além dela apanhar, todo mundo ainda ficou rindo dela, o meu sangue fervia. O meu coração, ele pulsava de tanto ódio. O que eu mais queria era tentar descobrir aonde essa mãe morava, só que ninguém sabia. Eu sei que aquela noite eu não dormi. No dia seguinte, cedinho, fui pra escola pra conversar com eles sobre o que tinha acontecido. Só que eu cheguei lá e saí de lá pior, porque assim que eu conversei com eles, eles olharam pra mim e falaram que a responsabilidade não era deles, porque isso tinha acontecido fora da escola. Fiquei mais cega de ódio, de raiva do que eu já estava. A minha filha, ela estuda tarde. Então, o que eu fiz? Voltei pra casa, esperei ela, arrumei e levei ela pra escola pra ver. Eu tava na esperança de encontrar essa mãe lá na entrada, só que a mãe não estava. Tentei conversar com a filha, só que a filha também já tinha entrado. Nesse dia de tarde, eu andei a tarde inteira, rua por rua, perguntando pra todo mundo se conhecia fulano, se quem era fulano, pra tentar descobrir aonde ela morava, porque, cara, eu precisava falar com essa mulher. Só que, infelizmente, eu não consegui achar nada. Então, o que eu fiz? Esperei e eu fui na saída da escola, na esperança de novo de encontrar a mãe. E assim foi, cheguei na escola na saída e assim que eu cheguei, lá estava a bonitona no portão se achando, tá? Uma senhora se achando e em volta dela vários alunos batendo palma, sabe? Comemorando tudo aquilo. Eu desci do carro e eu fui em direção àquela mulher. Eu tava disposta a matar ela. Cheguei perto dela e perguntei pra ela: oi, por algum acaso foi você que bateu na fulana ontem? E ela rindo, toda debochada, olhou pra mim e falou: fui eu sim, tava ensinando ela que talarica morre cedo. Quando ela falou isso, não deu nem tempo dela fechar a boca, eu já tava em cima dela, bati. Ai, como é bom lembrar o tanto que eu bati. Só me tiraram de cima dela porque foi uma viatura pra me tirar de cima dela, e só me tiraram porque eu já tava arrancando sangue dela. Tava tão cega que eu não via nada, não ouvia minha filha, não ouvia alunos, não ouvia nada. Fui levada pra delegacia. Na delegacia eu contei tudo o que tinha acontecido, eu contei o porquê que eu fiz aquilo e ali eu fui liberada. E depois desse dia ninguém nunca mais mexeu com a minha filha. Muito pelo contrário, agora ela é respeitada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo. Descobri que era corna porque eu fui pra praia com uma amiga minha. Porque a chifruda não pode nem tomar um sol. Era sábado, sabadex, né? E CLT estava de folga. Minha amiga me mandou uma mensagem: amiga, estás fazendo o quê? Eu falei: não tô fazendo nada. Meu marido estava trabalhando, né? Pleno sábado, mas tudo bem. Ele geralmente não trabalhava sábado, né? Pequeno detalhe. E ela falou: eu vou pra praia. Você quer ir pra praia comigo? Aí eu fiquei: cara, eu não tô fazendo nada, vamos pra praia. Mandei mensagem pro meu marido, que ele durante o dia avisando, e a mensagem não chegou. Eu falei: poxa, que pena.
né? Mas está avisado que eu estava indo pra praia, porque nós tínhamos um combinado. Pode sair, mas avisa. Mas meu marido não me avisava das outras coisas da vida dele. Até aí, tudo ótimo. Me arrumei linda e bela, peguei um motorube, porque a melhor coisa que fizeram pro pobre é o motorube. E, gente, em 10 minutinhos eu já estava na praia. Não morava tão longe, a Richota. Um sol pra cada um. E aí a gente chegou na praia, Copacabana. Tudo lindo, botamos ali a nossa canga, começamos ali a pegar o nosso sol, passou aquele cara lá que vende mate com limão, a gente tomou. E aí a gente ali conversando distraidamente, quando a gente começou a escutar uns burburinhos das pessoas que estavam do nosso lado, falando tipo assim, meu Deus, eu não acredito, como é que a pessoa pode fazer isso, que não sei o quê. E aí a gente começou a olhar, tipo assim, o que foi? Olhamos em volta e não vimos nada. E aí continuou, né? A pessoa comentando, isso aqui, ai, vamos embora, que não sei o que e tal. E a pessoa saiu revoltada. Eu não entendi, minha amiga também não. A gente olhou pro lado, olhou pro outro, não tinha nada. Aí, tranquilo. Passou mais um tempinho, gente, vida que segue, seguimos na praia. Daqui a pouco, um outro casal que tava lá na frente também começou a comentar. Ai, eu não acredito nisso. E a gente, cara, o que tá acontecendo? O que esse povo não acredita que a gente não tá vendo? Aí a minha amiga, fofoqueira que só ela, falou, cara, eu vou perguntar o que tá acontecendo. Porque a gente procurando, a praia tava lotada. Tanto que tava um pertinho do outro. E a gente ficou procurando, e não tava entendendo o que o povo tava tão chocado assim. Aí a minha amiga falou, peraí, calma aí, levantou e foi lá perguntar. Volta a minha amiga pálida. Foi a minha amiga fofoqueira perguntar e eu fiquei lá na minha canga, olhando pra lá e pra cá, levantei, não sei o que, e eu não tava entendendo. E, gente, Copacabana, sábado, lotada, aquele monte de guarda-chuva não, guarda-sol, assim, não dava pra você ver muita coisa. Daqui a pouco, volta a minha amiga pálida. Aí a minha amiga, eles falaram que tem um casal, ó, furanfando lá no mar. Por isso que a gente não tava vendo. A gente mal tava enxergando o mar com tanto guarda-chuva, porque eu era baixa e ela também. Aí ela falou assim, fica aqui que eu vou lá ver. Se for verdade, eu te chamo e a gente pede pra alguém vigiar a nossa bolsa. Eu falei, não, tudo bem. Aí foi a minha amiga. Aí daqui a pouco eu vou. Aí passou mais ou menos uns 15 minutos, volta a minha amiga. Aí ela, amiga, vamos embora. Eu falei assim, como assim, vamos embora? E tipo assim, ela foi com o telefone dela. Ela falou assim, vamos embora que em casa eu te mostro. Eu falei assim, me mostrar o quê? O casal, tipo assim, meio-dia ainda, amiga. A praia acabou de começar. Aí ela ficou, não, amiga, sério, vamos embora. Em casa eu te mostro, em casa eu te mostro. Eu falei, não vou embora. O que tá acontecendo? Você me mostra o quê? E aí eu falei, pô, você foi lá ver o casal. E aí eles estavam falando mesmo, o que tá rolando, não sei o que e tal. Ela falou, amiga, vamos embora. E eu falei que não ia. E eu perguntei pra ela, cara, senta aqui, me fala o que tá acontecendo. E ela começou a querer me levar de qualquer forma. Eu entendi que ela não queria me magoar, tipo, como tá na frente de pleno Copacabana que eu tava sendo uma chifruda. Aí, por fim, ela viu que eu realmente não ia. E ela falou, então vamos lá, que eu vou te mostrar. Não vou nem te mostrar pelo telefone, não. Vou te mostrar pessoalmente. Eu falei, tá bom, amiga. Aí a gente pediu pra um casal que tava do lado pra poder vigiar o nosso guarda-sol. Eles falaram que tudo bem e a gente foi. Gente, quando eu chego na beira da praia, eu nem precisei de muito. O mar assim. Lá no fundinho tinha um casal se destacando. Gente, eles estavam muito no fundo. Podia vir uma corrente, eu levava, batia uma onda assim, levava igual tsunami, mas não veio. E aí, eu olhei de longe, assim, na hora, eu sou meio míope, né? Só que eu olhei a cor do cabelo, o meu marido era ruivo. Só que ele era ruivo pintado, então ele tinha cabelo bem vermelho, assim, que tu olhava e ficava assim, tipo, nossa, discreto. Eu olhei assim, eu falei, não é possível. Aí eu cheguei mais perto, porque eu não tava enxergando. Fui chegando mais perto. Quando eu entrei na água, que eu fui chegando assim, que eu fui ficando assim, eu vi que era ele. Gente, eu voltei. Voltei igual com... E eles estavam furafando na água. Juro por Deus, estavam furafando. Eu não acreditei. Eu voltei, casada com ele há 10 anos. Eu voltei. Falei pra minha amiga assim, chama a polícia. Ela que eu, chama, que isso aqui é atentado ao pudor. Minha amiga, você tá doido? Que eu, só chama. A minha amiga saiu, foi chamar, né? Eu entrei no mar. Quando eles estavam bem lá no bem bom, e ele tava de costa, tipo, pra gente, assim, sabe? Estavam virados pro mar e de costa. Eu fui nadando, linda e bela. Eles não se atentavam, estavam bem ali no bem bom, que não se atentaram, que tinha alguém nadando, batendo as patinhas igual o cachorrinho chegando, que eu toquei bem nas costas dele. Bonito, né, Armando? Muito aqui, ó, muito bonito. Gente, aquele homem olhou pra trás, ele voltou um pouco de desmaiar. Ele, amor, o que você tá fazendo? Eu falei, você não tava trabalhando? Gente, cavarinha de Hogwarts de fora, que eu peguei assim, que quando ele virou, que eu peguei assim e vi. A mulher com os peitos tudo de fora, com as coisas de fora, e eu saí arrastando os dois, embaixo daqui, embaixo dali, isso aqui. Levei os dois
Eles foram se debatendo pra margem, assim, né? Pra areia. Ficaram os dois lá sem vestes, eu arrancando mais ainda as vestes dele, que eu queria que a polícia chegasse. A polícia chegou junto com a minha amiga. E aí eu falei que, depois de ter dado bastante bofetada neles, falei que eu estava na praia tomando meu bom banho, quando avistei um casal furanfando na praia, que isso era um absurdo, que tinha um monte de criança, que não sei o que, não sei o que. E ele começou a falar que era meu marido. Eu falei, não conheço esse homem. Ele é maluco, ele tá inventando história. Eu nunca vi esse homem na minha vida. E eu sei que foi um fuzuê, todo mundo olhando, não sei o que. E eu não... Você acha que eu ia deitar pra dar de corna? Falei que nunca vi ele, mas que eu estava fazendo. Porque eles estavam furanfando na praia e não tinha como negar. E ver um monte de gente falando que realmente estava e tal. Eu sei que eles foram presos, eu fui pra casa, arrumei todas as coisinhas de Jurandir. Quando ele apareceu, 3 dias depois, as roupinhas deles estavam do lado de fora, já tinha tomado sol, chuva. Falei assim, só pega outras coisas e vai embora.